E eu estou usando o quê? Eu estou utilizando o Shell. Eu estou interagindo no meu sistema operacional através de quê? Do Shell. Da mesma maneira no Windows quando você utiliza MS-DOS. Mas também existem outras maneiras, que no Linux é o Command, é o click, é o Command Line Interface, e no Windows que é o grep User Interface. Então tem as maneiras também de eu interagir com o meu sistema através de quê? Do ambiente gráfico, que é o ambiente que a gente usa no dia a dia. Aqui eu tenho o Windows, o Linux e o Mac. Então o símbolo de cada um pode ser que fique ruim de ver aí no vídeo. Aqui nessa imagem, pessoal, eu tenho um exemplo de um computador de grande porte, um mainframe, há muito tempo atrás, onde o sistema operacional, essa camada do sistema operacional era feita pelo ser humano. O ser humano ia lá, mudava a posição desses cabos, e de acordo com a posição do cabo que mudava a posição, ia ser uma operação específica. Hoje não, o sistema operacional por baixo faz isso para mim, então não existe mais o papel desse operador aqui alterando o funcionamento da máquina para que ele faça alguma operação matemática. Bem, eu coloquei aí alguma ideia da área de trabalho de alguns sistemas operacionais para a gente ter noção dos mais, pelo menos dos 3 mais conhecidos, que foram esses 3 que eu coloquei aqui. Então aqui a gente tem a área de trabalho do Windows. Aqui dessa maneira é uma tela do Windows, aqui é uma versão Windows 8, onde eu estou interagindo com meu sistema operacional Windows através de uma interface gráfica. Tenho aqui também a área de trabalho de um sistema operacional Linux, que no caso aqui é a distribuição Ubuntu. Então aqui essa tela é a tela da área de trabalho dele. Então para mim interagir no Ubuntu eu tenho essa área, esse ambiente gráfico. E aqui eu tenho a área de trabalho do sistema operacional macOS, que foi essa que eu utilizei para vocês, mostrei para vocês aqui, né? Que é, no caso, a área de trabalho da minha máquina. Bem, então, como eu falei, pessoal, no esquema visual eu tenho o quê? Eu tenho aqui o usuário, vocês, que estão interagindo com aplicativos e utilitários, e por baixo nós vamos ter o que? A camada, que é o sistema operacional, que vai estar fazendo o quê? Vai estar fazendo esse contato entre o usuário, entre o meu aplicativo e o meu hardware. Então eu tenho essa camada aqui do sistema operacional envolvendo entre eu, o meu aplicativo e o meu hardware. Então eu tenho que, a nível de escala, eu tenho o meu usuário, o meu aplicativo, depois eu tenho a camada do sistema operacional e por último eu tenho a camada do hardware. Diante disso, pessoal, esse hardware ele é envolvido em um núcleo. Esse núcleo, que no caso é o sistema operacional, esse sistema operacional, ele tem um núcleo. Esse núcleo nós chamamos ele de kernel. Então, a base do sistema operacional, como se diz no ditado, o beabá mesmo, a coisa, o pesado do sistema operacional que controla o sistema operacional, isso é envolvido em um núcleo que nós chamamos ele de kernel. Então os aplicativos interagem com o kernel desse sistema operacional e o kernel ele trabalha gerenciando a minha central de processamento unificado, que é a minha CPU, gerenciando a minha memória, gerenciando meus dispositivos e tudo que tenha nesse computador vai ficar por conta desse kernel. Dando continuidade, esses sistemas operacionais, pessoal, eles podem ter 2 tipos. Nós temos os sistemas operacionais monotarefa e o multitarefa. Qual vai ser a diferença do monotarefa para o multitarefa? O monotarefa ele executa uma tarefa de cada vez. Se eu estiver abrindo o Word, eu só posso executar outra quando eu finalizar o Word. Então não tem como eu estar executando 2 tarefas simultaneamente. E o multitarefa, como o próprio nome diz, o processo deve ser executado simultaneamente ou concorrentemente. Eu posso estar ou simultaneamente executando 2 atividades, tipo ouvindo música e digitando texto,
Ou então, concorrentemente, eu penso que está sendo simultâneo e o processador está o quê? Ele executa um pouco de um, executa um pouco do outro e assim por diante. Só que isso é tão rápido que eu nem noto, eu tenho uma sensação que é simultâneo, sendo que está sendo concorrente. Sistemas operacionais monousuários e multiusuários. Para eu estar utilizando o sistema operacional, um exemplo, com o usuário Marcelo, eu só posso utilizar um sistema operacional João, um exemplo Chico, João, se o usuário Marcelo sair. Então, o usuário X estiver usando o sistema operacional, enquanto o usuário X estiver utilizando, o usuário Y não pode utilizar. Enquanto o usuário Y estiver utilizando, o usuário X não pode utilizar. Então, ele só pode ser utilizado por um usuário de cada vez. E temos os sistemas operacionais multiusuários, onde temos o quê? Vários usuários utilizando o mesmo sistema simultaneamente. E no caso dos multiusuários, eu posso ter o X e o Y utilizando ao mesmo tempo o mesmo sistema. E temos também outra característica de sistemas operacionais, a classificação diante a quantidade de processadores, que são os processadores monoprocessados e multiprocessados, que hoje são os cores dual core, por aí vai, os duo da vida aí. Então, pessoal, quando eles falam nesse duo, são processadores que eu tenho que, dentro de uma unidade física, mais de um núcleo. Então, quando eu tenho processadores com mais de um núcleo, são processadores multiprocessados. E temos monoprocessados, um único processador físico com apenas um núcleo. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu já falei. A ideia dessa disciplina não é falar tão profundamente sobre esses focos. E nós temos aí, os sistemas operacionais também estão classificados em alguns tipos, como no caso nós temos aí os sistemas operacionais de redes, que são os sistemas operacionais, conjuntos de módulos que aplicam os sistemas operacionais, completando-os como um conjunto de funções básicas que eu torno transparente o uso de recursos compartilhados na rede. Ele dá suporte à operação em rede, compartilhar recursos em rede. O usuário precisa saber onde estão os recursos e os recursos pertencem a computadores específicos. Então, os sistemas operacionais que trabalham com os sistemas operacionais de rede é aquele sistema operacional no qual ele possibilita eu, como usuário, por exemplo, eu tenho um sistema operacional Windows que ele está utilizando, está compartilhando algo na rede, então outro usuário vai poder visualizar, tipo, eu quero compartilhar a minha impressora. Então, através desse comportamento, ele sabe, o meu outro amigo, ele sabe qual é o endereço daquela minha máquina, ele vai colocar e vai passar a utilizar aquele dispositivo que está no meu computador. Mas para isso eu tenho que saber qual é o endereço do dispositivo para que eu consiga visualizar ele. Então esse compartilhamento, todo esse suporte a essa operação é possível com sistemas operacionais que trabalham em rede. E tem também os sistemas operacionais distribuídos, que são ambientes o ambiente computacional, o sistema operacional distribuído. Esse poder computacional vai ser o quê? Vai ser a ideia de eu utilizar um equipamento, de estar compartilhando o equipamento sem que eu precise saber onde está a localização dele. Então, de uma maneira automática, o sistema que utilizar essa ideia de sistema distribuído, ele vai fazer para mim encontrar esse dispositivo de uma maneira transparente sem que eu precise dizer a localização. A localização é abstrata de armazenamento e processamento. Então, a diferença de rede, o usuário precisa se preocupar com a localização dos recursos, e já o distribuído, o usuário não tem que se preocupar com a localização dos recursos. O próprio sistema operacional se vira para encontrar para você aquele recurso na qual você quer utilizar. Então essa é a diferença entre sistemas operacionais em rede e sistemas operacionais distribuídos. Bom, esses sistemas, pessoal,
eles podem estar subdivididos também em algumas classificações quanto à questão do armazenamento desse sistema operacional. Nós temos os sistemas operacionais embargados, incubados ou embutidos, que eles são inseridos em hardware com recursos limitados. Dentro deles nós temos o quê? Os portáteis, os dispositivos de tarefas pré-definidas e o com requisitos específicos. Então, quando eu trato tipo uma calculadora X, eu precisei, eu tenho que colocar um programinha para que a calculadora funcione. Então ali está embutido, está incubado, está embargado dentro daquele equipamento. Então equipamentos que têm tarefas pré-definidas, o programa está ali o sistema está incubado ou embargado, ou melhor, embarcado, que é o que a gente mais costuma falar, está embarcado dentro daquele equipamento. Então ele é implantado dentro daquele equipamento ali. Temos também os PCs de usos domésticos, que é o que a gente já usa no dia a dia, onde o sistema a gente coloca, retira, atualiza, remove, por aí vai. E os servidores que são de maior robustez, que são máquinas utilizadas pelas empresas por questões comerciais ou científicas, que eles têm um poder computacional maior, que no dia a dia, no nosso dia a dia, nós não precisamos utilizar esse poder computacional todo. Então, isso é mais utilizado para empresas, porque eles precisam de uma capacidade computacional maior do que a gente. Bom, esses sistemas também, pessoal, eles estão divididos em quê? Sistemas interativos, sistemas embarcados, sistemas de tempo real. Nos sistemas interativos, é aquele sistema no qual ele aguarda a interação do usuário. Ele fica lá, por exemplo, o meu sistema aqui que eu estou usando no iPad é um sistema interativo. Ele está aguardando o meu posicionamento em cima dele, a minha interação em cima dele para que ele execute uma tarefa. Nós temos os sistemas embarcados, que são os sistemas, como eu já falei, de funções restritas, tipo uma calculadora, ali está restrita aquilo ali. E os sistemas de tempo real, que sofrem restrições de acordo com o tempo. O programa executa sempre que existir a necessidade dele ser executado. Exemplo disso, um avião. Um avião, ele tem todas as medidas de segurança, vamos supor que ele tem uma pane, automaticamente tem alguns sistemas independentes que outros sistemas estejam em execução. Esse sistema de tempo real, ele automaticamente vai entrar em ação para quê? Para que consiga corrigir a pane que esteja acontecendo naquele momento. Então, no contexto dos sistemas operacionais, eu tenho que os usuários interagem com os sistemas operacionais pelo shell. Os SOs oferecem APIs. O que são as APIs? São bibliotecas que vai fazer com que os meus aplicativos tenham como utilizar esse sistema operacional. Então, vai fazer a comunicação entre meus aplicativos e o sistema operacional. Entre o meu hardware, eu vou conseguir fazer essa interação. E o SO se comunica com o hardware via drives de dispositivos. Os drives de dispositivos são certos programas que o hardware tem para poder fazer esse contato entre o hardware e o sistema operacional. Apenas o kernel tem acesso ao hardware, então o núcleo do sistema operacional, só ele tem acesso diretamente ao hardware. E a linguagem de baixo nível. Essa camada do sistema operacional, pessoal, já foi criada por quê? Porque o nível aqui de abstração, o nível de programação, o esforço é muito maior se eu, como usuário, estivesse interagindo diretamente com o hardware. Então, essa camada aqui do sistema operacional faz com que eu tenha uma facilidade maior de conseguir interagir com esse hardware. Então, por isso que ele está dizendo que a linguagem que o sistema operacional utiliza é uma linguagem de baixo nível. A complexidade é muito maior do que nós, usuários, temos aqui na hora que nós criamos os nossos aplicativos. Bom, e temos duas visões. Uma é a visão do usuário e outra é a visão do programador. A visão do usuário, pessoal, ele tem a visão que
que o sistema operacional é uma interface de comunicação entre usuários e máquinas, servindo como uma plataforma e gerenciador de recursos, pré-requisitos para aplicativos, gerenciamento de memória e por aí vai. Então, eu tenho uma noção que tem um sistema por baixo fazendo isso para mim. Ele interage com o sistema operacional, sendo que o sistema operacional por trás está gerenciando todos os recursos e fazendo todas as tarefas possíveis no qual o usuário quer. Já um programador, ele tem uma visão que o sistema operacional está ocultando a complexidade do sistema físico. O uso de comandos disponibilizados pelo sistema operacional, que no caso do exemplo, a API. Então, o programador vai utilizar das APIs para o quê? Para que eu tenha essa complexidade diminuída. Então, o sistema operacional me passa essas bibliotecas, me expõe essas bibliotecas, para que esse programador consiga interagir de uma maneira mais fácil com esse sistema, com esse hardware. Então, ele oculta a complexidade do sistema físico para a minha visão de programador. Então, pessoal, nós temos aqui o software interage com os nossos softwares interagem com o kernel e o kernel interage com o hardware. Sendo que quando eu instalo meu sistema operacional, note que ele vem com alguns aplicativos instalados nele. Exemplo, eu instalei o Windows hoje, automaticamente, professor, ele tem a calculadora. Essa calculadora faz parte? Não. Isso aí são módulos que o sistema operacional já instala para você, para o quê? Para facilitar o seu uso do dia a dia. São aplicativos que ele já instala para você em si. Então, esses módulos à parte, eles não fazem parte do kernel. O kernel é apenas o que? A parte onde o sistema operacional controla, faz o gerenciamento do meu hardware em si. E o conceito de aplicativos, pessoal, é o que? É um conjunto de programas que se prestam para a realização de tarefas específicas. Exemplos, o Word, o CorelDRAW e por aí vai, vários e vários outros aplicativos que nós conhecemos. Aqui eu estou colocando para vocês uma telinha, um print screen do sistema operacional Ubuntu, aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui gráficos, internet. Então, quando eu clico num ícone desse de menu, ele vai me dar uma, por exemplo, eu cliquei aqui em internet, ele vai abrir uma lista de aplicativos voltados para o uso de internet. Da mesma maneira, se eu clicar em jogos, vai me dar vários aplicativos de jogos. Então, quando eu tenho uma tarefa, um software que vai fazer uma tarefa específica, seria o que ele é classificado como um aplicativo. Dentro disso, eu tenho aqui também um print de uma tela do sistema operacional Windows, que no caso aqui, cada quadradinho desse é um aplicativo específico. Exemplo dele tem aqui o CorelDRAW X5, programa Google Chrome e por aí vai. Então, cada ícone desse representa um aplicativo no qual esse sistema operacional instalado nessa máquina dispõe para o usuário. Então, cada ícone desse, cada aplicativo desse tem uma função específica. Aqui eu tenho também do macOS. Vou botar aqui na tela um exemplo. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma lista de aplicativos que na minha máquina ela dispõe. Então, tá aqui um print. Então, esses aqui são exemplos de aplicativo, o Excel, PowerPoint. PowerPoint é um aplicativo específico para apresentação, que no caso essa apresentação que eu criei para vocês foi através do aplicativo PowerPoint. Bem, e também tem os programas utilitários, que são o quê? São os programas que servem como auxiliares a outros aplicativos ou sistemas operacionais, como por exemplo o antivírus, o acelerador de downloads, os alertas de segurança, os limpadores, os desfragmentadores. Então, esses softwares são considerados como utilitários. Eles servem como auxiliares a outros aplicativos, não só ao sistema operacional. Então, eu tenho aqui um print aqui do meu Mac. Eu tenho aqui um utilitário de disco. É um aplicativo que vai... um utilitário, um software utilitário que vai fazer o quê? Limpar o meu disco, desfragmentar o meu disco e por aí vai. Tem vários outros aí, né, que são utilitários no dia a dia de um usuário Mac.
E temos também aí a questão do o que é um software proprietário e o que é um software livre. Baseado no que diz no site da Wikipedia, o que é um software proprietário ou não livre? É aquele cuja cópia, restribuição ou modificação são, em alguma medida, restritos pelo criador ou distribuidor. Então, o software proprietário, eu não tenho direito de alterar, eu não tenho direito, mediante o quê? Restrições que o seu criador ou distribuidor colocou nele. Então, quando eu estou comprando um software desse prateleira, eu só tenho o direito de estar utilizando, eu não tenho o direito de estar comercializando ele, de abrir o código-fonte, até porque eles usam técnicas que fazem com que eu não consiga alterar esse código-fonte, por mais que tenha como. Então, em si, essa é a ideia de software proprietário. Já o software livre, segundo a definição criada por software livre, é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição. A liberdade traz diretrizes central ao conceito, o qual se opõe ao conceito de software proprietário, mas não ao software que é vendido almejando lucro. Então, ele não tem fins comerciais. Esse software, ele é utilizado para fins do dia a dia em si, mas ele não tem fins comerciais. Eu posso alterar, posso fazer modificações e por aí vai, de acordo com o tipo de licença que ele esteja utilizando. Bom, e aqui, pessoal, para finalizar, nós temos uma ideia de como é que funciona o computador. Primeiramente, quando eu clico no botão dele aqui de ligar, é emitido um sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai interagir com o meu processador, que vai disparar a BIOS, que é a unidade básica de entrada e saída dessas informações. Isso mais na frente nós vamos ter noção na nossa aula de hardware. Essa BIOS vai interagir com o barramento da minha placa-mãe, que assim ela vai interagir com os meus dispositivos de entrada e saída. Mediante disso, lá no gráfico de baixo aqui, a minha BIOS vai estar carregando, vai estar no meu HD consultar o meu sistema operacional e ele vai pegar as funcionalidades específicas que o meu sistema operacional precisa para inicializar e vai jogar na minha memória principal. Diante disso, o computador vai ser inicializado com o básico que o sistema operacional precisa para estar inicializando. Bem, pessoal, eu acho que a nossa aula já está bastante extensa. Ficou aí uma lista de exercícios de classe e de casa para vocês. Eu espero que vocês respondam e também interagir com o nosso fórum através da nossa plataforma. Aqui está os livros que foram utilizados, a nossa bibliografia que foi utilizada para essa aula, sendo que tem aqueles dois lá aqui no primeiro slide, né, que a gente comentou. E eu espero que vocês dêem uma lida um pouco. Eu sei que não foi suficiente, até porque nossas videoaulas não podem ser bastante grandes. Nosso encontro aqui tem que ser um pouco rápido para não dificultar que vocês visualizem. Então, pessoal, dá uma lida lá no material e na próxima aula nós vamos comentar sobre hardware, que é o tópico 3. Então, valeu, pessoal, até a próxima.